Problemas crônicos da comunicação visual e suas soluções, parte 3. Pessoal, nesse terceiro vídeo, eu quero falar desse quinto problema crônico da comunicação visual, que é o desequilíbrio dos setores. Vocês lembram lá atrás, quando eu falei que a empresa de comunicação visual tem vários setores, que são setores interdependentes, e esses setores eles têm um desequilíbrio. E eu exemplifiquei com o nosso corpo, eu falei, cada parte do meu corpo tem uma função, e eu preciso que o meu corpo esteja todo bem para ele estar bem. Se eu tiver com uma dor na perna, se eu tiver com uma dor de cabeça, meu dia já não presta. E que existe esse desequilíbrio em comunicação visual. Então deixa eu explicar para vocês um pouquinho melhor essa visão que a maioria das empresas tem do mercado, que é mais ou menos assim. Então, quando se vende um método de impressão, normalmente tu está enxergando ali que tu paga 7 do material, que é o custo variável, tu está acostumado a ver. Tu imagina que tu tem um custo de tinta de mais ou menos ali 2 a 3 reais, botar 3 aqui, então tu entende que custa 10, e aí tu está vendendo a 60. Custa 10, eu estou vendendo a 60, eu tenho uma boa margem, está tudo certo. E não está errado. Só que o que acontece? É aquela história, quando tu vende a 60, tu torce que esses 50 reais a mais que você vendeu, pague esse montante que tu não sabe quanto que é. E aí tem a história da produtividade, tem que ver o quanto que tu vende, tem tudo que a gente já conversou para saber se consegue pagar isso ou não. Mas se a gente for fazer um raio-x desse modelo de venda só, se a gente for traduzir isso em gráficos, ele ficaria mais ou menos assim, onde o laranja é o custo do setor e o verde é o lucro que ele gera. Quer dizer o quê? Que quando eu cobro uma instalação, eu cobro um pouco a mais, e esse pouco a mais ele não paga meu custo de instalação. Isso de maneira geral. Às vezes tem uma instalação dentro da empresa, coisa rápida que tu cobra, ele paga. Mas de maneira geral, às vezes o que se cobra não paga porque não se entende o custo. O que eu cobro por acabamento normalmente não se paga e quando se cobra acabamento. Não se cobra criação, não se cobra quilometragem. Então, essa parte negativa desses setores, dentro daquele gráfico que a gente montou, eles viram os setores não produtivos e acabam consumindo o teu lucro. Então, nessa história que a gente vê aí do metro quadrado barato, com metro quadrado caro, cada um dentro da sua realidade, o que acontece? As empresas que vendem metro quadrado barato com esses serviços agregados, a grande maioria delas vem passando por dificuldade. Então, dificilmente tu vai ver uma empresa financeiramente saudável trabalhando dessa maneira. Então, matematicamente, essa conta não bate. Existem outras empresas que conseguem vender com um valor agregado maior. Mas, normalmente, essas empresas que vendem metro quadrado com um valor mais caro, que tem argumento para isso, também tem seus problemas. Tu vai encontrar empresas dessa que estão financeiramente bem. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, assim, eu vou falar por experiência própria, tá? Então, quem me conhece sabe que a minha empresa sempre tentou segurar esse valor metro quadrado mais caro. Sempre prezei muito por acabamento, por atendimento, qualidade de cor, qualidade de material, e aí consegui com isso justificar muitas vezes um valor de venda mais caro. Só que o que acontece, pessoal? Deixa eu tentar dar um exemplo prático para vocês. Acontecia assim, se o cliente precisasse de um banner, ele produzia comigo. Ele sabia que ele ia ter no prazo, que ia sair bem feito. Agora, se ele precisasse de 50 banners, provavelmente ele ia produzir no meu concorrente. Enquanto eu não entendi custo de maneira clara, que eu segurava aquele metro quadrado mais caro, então eu não conseguia pegar grandes trabalhos porque eu não baixava, eu não sabia até onde que eu poderia baixar. E aí eu julgava o concorrente que vendia o metro quadrado mais barato e não sabia quanto que era o meu. Entendeu? Aí eu, querendo ou não, criticava ele, mas não sabia, sendo que eu também poderia muitas vezes fazer o preço que ele está fazendo nessa situação. Então, um outro problema que a gente vê nessa cultura metro quadrado é que o metro quadrado ele continua caindo. Sempre caiu, desde que eu me conheci lá, ele sempre caiu. E aí tu me falar o seguinte, Maico, mas aqui faz um tempo que estabilizou, até está tranquilo agora. Eu digo para ti que continua caindo, por quê? Porque o salário aumenta e não repassou esse preço por metro quadrado. Aí o dólar aumentou, vai aumentar material, tudo, e todo mundo está cabelo em pé, porque agora vai aumentar material e ninguém consegue repassar isso para o preço de venda. Quer dizer, a tua margem continua caindo. E aí eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, eu quero lembrar que a gente vende serviços. A impressão é metro quadrado, a gente já conversou sobre isso e está resolvido e não se discute. Só que a gente tem que entender que assim, instalação
acabamento e criação são serviços e serviço é tempo. Então, o tempo ele tem duas características. A primeira é que ele não para e a segunda é que ele não perdoa. O tempo ele não pode ser teu desconhecido, muito menos ser teu inimigo. E o que a gente vê aí é muita gente que é inimiga do tempo, sempre atrasado, sempre correndo atrás. E aí, assim, ó, melhor tu entender ele e trabalhar junto com ele. Como eu falei, você tem 22 dias, tempo, para pagar o teu custo fixo. Dormiu no ponto, pessoal, o tempo passa por cima e essa conta, o que faltou aqui, acumula para o mês que vem. Então, o que a gente quer é que você compreenda o seu tempo, sabe? Coloca tempo na tua vida, literalmente. E, pessoal, entenda que, assim, ó, essa é a virada de chave que precisa para clarear as informações. Sabe? Quando tu vende metro quadrado, tu tá vendo material, tu tem um custo de material e tempo. E aí, quando tu coloca tempo, tu agrega isso e sabe aquela porta que abre que vai clarear o teu caminho depois? Basicamente, pode acreditar no que eu estou falando. É por aí o caminho. Lembra que eu falei lá atrás também assim, ó, se você não pode medir, você não pode gerenciar? E aí eu te pergunto mais uma vez, quantos metros de instalação você vendeu mês passado? Provavelmente você não sabe, e se soubesse, não te falaria nada. Então, se eu te perguntar quantas horas você vendeu e quantas horas você produziu, é uma conta que faz sentido. E aí, mais uma vez, eu quero falar também o seguinte, assim, ó, existe, quando eu falo isso, o pessoal, tá, mas eu vou ter que mensurar tempo, enxerga uma dificuldade muito grande. Eu quero dizer, existe uma dificuldade porque é diferente. Só que eu não enxergo isso como dificuldade. Eu enxergo isso como falta de costume. A partir do momento que tu começa a mensurar, tu começa a entender o quanto tempo leva, tu começa a aprender sobre isso. Então, inicialmente, é normal que tu estime um tempo e erre, que tu não seja exato nesse orçamento. Só que é melhor tu estimar e errar do que tu fazer vista grossa e nem enxergar esse problema. E aí, quando tu começar a ter um melhor aproveitamento desse tempo, tu começa a ganhar mais produtividade. Então, o que a gente prega, pessoal, é que assim, ó, que você consiga fazer o equilíbrio entre esses setores. Quando tu equilibrar esses setores, tu vai desonerar o teu metro quadrado. Então, tu vai se tornar muito mais competitivo, provavelmente, vendendo impressão. Entende que nem tudo que tu vai... Não vai cobrar mais o acabamento, mais a instalação, mais a criação. Não, tu vai entender o quanto custa. Provavelmente tu vai baixar o teu preço de venda de impressão para quando tu colocar o acabamento, ele chegar num preço que tu já venda. Mas tu começa a entender isso de forma clara. E aí, isso vai te fornecer o teu custo real. Esse custo real, ele vai evitar, por exemplo, ele vai te mostrar que muitas vezes aquela criação que tu levou 4 horas fazendo, que tu imprimiu 2 metros quadrados, ela não paga a tua criação. Consumiu o teu tempo. Lembra dos 22 dias que tu tem lá para pagar a tua despesa fixa? Então, esse trabalho, ele só consumiu o teu tempo, ele não contribuiu com essa conta. Se a gente for falar em painel, nessa briga de painel front aí, aqui está 150, aqui está 90, prostituição, o que eu quero te falar é o seguinte, uma coisa é eu pegar um painel, sei lá, de 5x2, instalado na parede do meu vizinho. Talvez esse painel a R$90 metro quadrado te dê lucro, tem que entender teus custos para falar isso. Só que se eu pegar um painel 2x1 instalado do outro lado da cidade, provavelmente se tu vender a 200 te dá prejuízo. Então, mais uma vez, eu quero chamar vocês para essa frase, pessoal. Tudo dá trabalho. A questão é eliminar o que te dá trabalho e não te dá resultado. Vamos supor que você fazendo esse processo, na pior das hipóteses, tu entenda que 30% dos trabalhos que você produz hoje te dão prejuízo. E aí, tu entendendo isso, tu deixa de produzir esse valor. Quer dizer, tu vai reduzir o teu faturamento em 30%. Só que vai te sobrar o quê? O lucro desse trabalho, que tu não vai pagar para fazer, e vai te sobrar o teu bem mais precioso, que é o teu tempo. Esse tempo tu pode usar para buscar trabalhos melhores, ou pode usar para descansar, para passear com a tua família, para fazer algo que te dê prazer. Eu digo que o maior problema desse mercado é a falta de informação. Ninguém vende no prejuízo porque quer. Ou é necessidade, ou é falta de informação. E a grande maioria delas é falta de conhecimento, falta de informação. Então, o nosso trabalho é para que você compreenda seus custos e compreenda a sua empresa.
E assim você trabalha visando o lucro. Você tem uma empresa que precisa de investimentos para crescer. Você tem uma empresa que tem várias famílias que dependem dela. E principalmente você tem uma vida. Você trabalha duro, você paga imposto. Então você merece um mínimo de conforto. Você merece prosperar. Pessoal, então aqui em cima tem um link com a pequena demonstração do sistema. Aqui do lado tem um depoimento de clientes que já conseguiram dar essa virada de chave, que conseguiram superar esse processo e vêm conseguindo bons resultados. Aqui embaixo tem o nosso contato. Então caso você tenha ainda alguma dúvida, queira tirar alguma informação, tá aqui embaixo, pode chamar aí, vai ser um prazer atender vocês. E se você acreditar que o que eu falei também é seu problema e estiver disposto a passar por esse processo de mudança, eu vou estar aqui para ir junto com você, estudar o seu caso, os seus números e também fazer o possível para que daqui um pouco você esteja aqui do meu lado, gravando esse vídeo contando o seu depoimento de sucesso. Agradeço de coração quem chegou até aqui, obrigado pela oportunidade, espero ter ajudado, forte abraço e sucesso a todos. Viva Design!